Eu vou precisar voltar um pouquinho aqui, porque hoje de manhã eu vi que eu deixei duas palavras muito importantes no episódio de ontem para trás, né? Então eu até peço desculpas aí. Mas foi bom porque aí eu tive essa ideia de, antes de gravar, colocar um acento nas coisas para questão de palavras que tem coisas para eu dizer ali, né? E são dois elementos muito importantes. Então eu não poderia simplesmente deixar passar e esperar os dois aparecer de novo, porque eles são muito importantes. Então eu vou retomar daqui, né? Não, eu vou começar do começo do capítulo para a gente ter noção do que ocorreu. Depois dessas falas, houve fala do salvação ao pai levantado, em visão, dizendo: Não tema, pai levantado. Sou tua defesa, seu pagamento muito grande. Então o pai levantado disse: Dono salvação, o que vai me dar que tenho ido sem filho? E o que vai tomar posse da minha casa é o Salvador ajuda de Demesec. E o pai levantado disse: Veja, para mim você não deu semente. E veja, um filho de minha casa é meu herdeiro. Isso aqui também é interessante porque, levando em conta que o Cristo é o, não esse pai levantado, mas ele é o pai levantado, né, do Novo Testamento, a quem o fato de Abraão se chamar pai levantado faz, né? Ele também não teve semente quando ele morreu, né? Ele não teve filhos. E aqui é interessante que fala, né? Um filho de minha casa é meu herdeiro, né? Então, por exemplo, para você que está construindo uma casa para o Salvador Deus no seu coração, né? Um filho de minha casa é meu herdeiro. Isso aqui fica até poético nesse sentido também. Então aqui também nós temos o Novo Testamento novamente em Gênesis. Então veja, houve fala do salvação a ele, dizendo: Ele não vai ser seu herdeiro, mas ao invés, um que sair de dentro de você vai ser seu herdeiro. Então tirou ele para fora e disse: Olhe agora aos céus e conte as estrelas, se conseguir contar elas. E disse para ele: Assim vai ser a sua semente. Né? Então aqui o salvação fez uma promessa para o pai levantado, né? Lembrando que a gente leva para o Novo Testamento também, né? A multidão dos que vão ser do Cristo, né? Faz isso alusão àquilo também, né? Então ele confiou no coração e foi considerado justiça para ele. Agora aqui eu só vou confirmar como creu. Nos idiomas tradicionais, nas traduções tradicionais, aqui está como creu, né? No sentido de acreditar. Então ele acreditou na salvação e foi considerado justiça para ele. E é muito interessante esse conceito de acreditar, porque tudo dá-se a entender que não é necessariamente acreditar, e sim confiar. Né? E por que essa diferença é muito importante? Porque para você confiar em alguém, você tem que ter um relacionamento com aquela questão ou aquela pessoa. Você não consegue intrinsecamente e espontaneamente confiar sem ter uma série de experiências, né? Então é por isso que ter salvação, ou salvação, a salvação, né? O poético nisso também, é essencial que você tenha experiências com, né, o Salvador, né? E então, assim, é aqui que esse é um conceito muito importante que fica de fora nas traduções convencionais, porque usando acreditar, dá-se a entender, acreditar como assim, existia um homem 2000 anos atrás que se chamava Jesus. Não, beleza, acredito aí, beleza, não. Agora eu vou para o céu.
mas não é confiar. E confiar você tem que... Pensa nas pessoas que você confia. Tem alguém que você confia simplesmente do nada? Tá ali, pá, não, eu confio naquela pessoa. Não, você tem que ter algum nível de experiência, né? Nem que outra pessoa te apresente, de confiança sua, te apresente ela dessa forma, né? E confiar, então confiar tem esse elemento íntimo, né? Então, quando alguém pergunta, você confia em Deus? É complicado qualquer pessoa responder isso, porque na nossa cultura é feio dizer que não confia em Deus. Então todo mundo fala, não, eu confio em Deus, né? Mas para você confiar, você tem que ter tido experiência, né, relação, né? Você tem que ter caminhado com aquela pessoa. No caso dele, com ele no seu coração, né? Através da busca e da justificação que a gente vai falar em seguida aqui, né? Eu vou, então, eu até gostaria de falar mais sobre esse elemento do confiou. E às vezes eu penso também que isso ficou de fora, porque para você confiar você precisa conhecer. E a partir do momento que você passa a conhecer a palavra, né, como Salvador, salvação funciona, tem muita coisa que você já não faz mais, que te distancia de certos lugares e certas coisas. Então, ao meu ver, é meio conveniente demais para que seja por acaso, mas isso é só uma opinião minha, né? Que passaram a usar acreditar ao invés de confiar. Mais para frente a gente vai ver um lugar, né? Porque tem vários trechos que eu acho, várias pequenas alteraçõezinhas assim que parecem que foram feitas, né, por conveniência de quem tinha a palavra na mão. Então ele confiou no salvação e foi considerado justiça para ele. Agora, esse aqui é um elemento muito importante, essa palavra justiça, porque é muito diferente do que nós temos. É a justiça do Salvador, não é a justiça que nós temos como conceito de justiça exatamente. Então, o que é justiça? É aquele momento que ele te lava, né? Quando você faz algo errado e você curva sua cabeça e você sente que o que você fez foi errado, não exatamente por causa das consequências, as consequências só são para te apontar que você fez algo errado, mas você precisa se arrepender de ter feito o mal, de ter feito aquilo, né? E, e quando você confessa aquilo e aquele peso sai de você, é nesse sentido, o que dá a se entender é que é esse sentido de justiça aqui. Tá? Porque no contexto que nós temos hoje como justiça, da forma que nós usamos a palavra, não se encaixa aqui. E nas duas traduções está como justiça. E isso fica extremamente confuso se não é explicado para a pessoa esse processo de justificação dos seus erros, né? Então, na questão da justificação divina. Isso eu vou falar muito no Novo Testamento, porque no Novo Testamento esse conceito é muito pregado, né? Especialmente nas cartas de Paulo. Mas mas não dá para esperar chegar no Novo Testamento, né? No ritmo que eu estou indo aqui, vou chegar no Novo Testamento daqui uns 2 anos só, né? Então, é importante dizer isso, que aquela intimidade que você tem diante do Salvador, quando você se arrepende de algo que você fez, ou da vida que você está levando, e você fala assim, Salvador, me ajuda, quero estar contigo, quero você na minha presença, né? E você sente aquela paz no coração e você se sente lavado, aquilo é o processo de justificação, né? Então, o que dá-se a entender aqui é que nesse sentido, e foi considerado dessa justificação para ele, porque ele confiou no salvação, né? E teve que ele... Então, é esse o elemento, né? Isso dificilmente, eu não conheço algum lugar que ensina isso. É por isso que é por isso que o Novo Testamento é muito essencial para ler o Antigo, e o Antigo é essencial para ler o Novo, né? E cada vez que você passa uma vez e você passa outra, você saca outra coisa. Por exemplo, essa coisa de justiça, eu só consigo definir
Aqui, porque eu li o Antigo Testamento com atenção, depois eu li o Novo Testamento com atenção, né? Porque, assim, para ler com atenção eu copiei, né? Eu fui escrevendo, que ajuda, e depois voltar. E muito fazendo isso, porque eu testei isso comigo mesmo, né? Quando eu sentia algo errado, às vezes já me sentia mal, Senhor, não quero mais fazer isso, né? Por favor, me ajuda, né? Eu não consigo mudar isso, mas o Senhor consegue mudar isso em mim para que eu seja conforme a sua forma, né? O seu semblante, né? Que é voltar ao semblante que agrada ao Salvador. E aos poucos aquelas coisas vão mudando, né? Tem muita coisa que você acha, meu, isso não tem como mudar em mim. Você ficaria surpreso, ficaria surpreso. Eu mesmo falo, né, que as coisas que eu menos gostava de fazer era acordar cedo, traduzir e português, né? A língua portuguesa, né? E há 5 anos eu acordo cedo para traduzir para o português. E eu nunca gostei de escrever à mão, e eu traduzo à mão, né? Então, agora eu tenho feito dessa forma para passar adiante a análise, né? E essa reflexão que eu tenho com vocês. Mas eu tenho uma caixa de 20 quilos ali de folha sulfite com o que eu já escrevi já, né? Então, através desses elementos, né, de você se arrepender dos erros que você fez e você ir buscando, não, Salvador, o senhor consegue mudar, você criou a terra, você consegue mudar isso, você criou a terra. Meu, tem cada coisa que você muda que você vai acordar um dia e vai falar assim, nossa, simplesmente não quero mais fazer aquilo. Simplesmente não faz mais. A coisa simplesmente some da sua vida, né? Não chega nem a ser o sacrifício que você faz, é o sacrifício da oração, né? Que a gente vai ver mais adiante como funcionam os sacrifícios dos levitas. Então, o sacrifício que você faz é aquele sacrifício do qual você cita o sacrifício do Cristo, né? No seu coração, na sua oração, para o salvação. E, e aquilo vai mudando. Você desacredita da mudança que acontece simplesmente por conversar com ele e buscar ele de coração. Bom, vou continuar aqui. Então ele disse para ele: Sou salvação que te fez sair de luz dos de Quesdi, para te dar essa terra, para tomar posse dela. Então ele disse: Dono salvação, como sei que vou tomar posse dela? Então ele disse: Pegue para mim uma vaca do terceiro ano, né? Uma cabra do terceiro, um carneiro do terceiro, uma rolinha e um pombinho. Então ele pegou para ele todos esses e partiu eles no meio, e colocou cada peça homem de encontro com um amigo dela, né? Que é de peça frente a peça, né? Que isso aqui também tem um elemento interessante, mas eu não sei explicar, né? Tem uma coisa aqui para, mas não está clicando agora. Mas no, nas traduções convencionais, se eu não me engano, vai estar como colocou cada peça de frente com uma outra. Vou ver aqui. Cada parte em frente uma da outra, Mas eu acho interessante porque, lembrando que as feras e os animais, eles representam certas pessoas também, como a gente viu mais acima nos episódios anteriores. Eles têm uma certa representação assim. Então eu acho interessante que, na forma literal, isso se encaixa dessa forma. Mas eu ainda não cliquei isso para poder explicar. Os pássaros, ele não partiu. E interessante também que nisso aqui tudo, nós vamos ver esses apontamentos certinho, dessa forma, né, no livro dos Levitas, que é o livro das leis, de todos os costumes dos judeus. Então aqui nós temos, né, eu comentei isso no episódio passado, se eu não me engano, também uma prévia do que seria o ensino, né, o ensino do Moisés.
Então aves de rapina desceram aos corpos, e o pai levantado assoprou elas embora. Então, quando o sol estava entrando, um sono profundo caiu ao pai levantado. E veja, um grande terror escuro caiu sobre ele. Agora, essa parte é muito importante, muito importante. Lembra de quando Cristo morreu, teve uma grande escuridão na terra, né? E lembra que eu falei da palavra sol? Que ela é a representação física de como funciona o mundo espiritual, que toda a vida provém do Cristo, que na representação física de como funciona o mundo espiritual seria o sol, né? Não que o sol é Deus, mas o Salvador, mas na representação física, né? Não vamos confundir igual as outras culturas fizeram, né? De começar, ai, Deus Sol, né? É a representação física de como funciona a dinâmica de salvação. E veja, um grande terror escuro caiu sobre ele, e um grande terror escuro caiu sobre a terra. Então aqui nós também fazemos outra alusão do Novo Testamento, em primeiro lugar, mas também de como o sol tem esse grande represente. Até que quando isso aconteceu no Novo Testamento, teve um dos guardas, acho que era um líder de centena, um líder de milhar, que ele falou, de fato, esse homem era filho do Salvador, esse homem era filho de Deus, né? Muito provavelmente ele conhecia essa história, né? E para ele ser romano, né? Então a gente vê a propagação da coisa toda já, né? Ele disse ao pai levantado. O salvação não, o salvação disse ao pai levantado. Saiba que a sua semente vai ser estrangeira em uma terra que não é deles. Eles vão servir e serem forçados por 40 anos. Ah. 40. A questão numérica também ela é bastante simbólica. A gente vai ver que esses tempos de aprovação é sempre alguma coisa que tem a ver com 4, né? É 40 anos no deserto, é 400 anos na escravidão do Egito. Então, né, são 40 dias que o Cristo passou no monte lá, são 40 dias que Moisés ficou em cima da montanha. Então, até a questão numérica, ela é importante. Por isso também que eu acho melhor colocar o número em extenso, ao invés de escrever 400 anos, que é como dita a regra gramática que nós temos, né? Então, para facilitar o entendimento, eu coloquei os números da forma em números. E também aquela etnia que eles servirem, darei sentença a eles. E depois eles vão sair com grandes bens. Esse darei sentença também, né? O que dá a se entender é que julgar e impor sentença são duas coisas diferentes. Não, de fato são no português, mas nas traduções convencionais, tudo é julgar, né? E sim, né, o ato final, né, do processo jurídico é o julgamento, mas também o processo é julgamento, né? Então, para especificar que é a sentença, né, da coisa toda, eu quis usar a palavra sentença ao invés de julgamento, onde seria de fato a palavra sentença. Então, eu fiz a diferenciação entre julgamento, né, que é o processo de ser julgado, e sentença, que é o, o decreto final da coisa toda, né? E depois eles vão sair com grandes bens. Você vai entrar inteiro aos seus pais. Vai ser enterrado em boa velhice. Agora, esse entrar inteiro, isso aqui eu devia. Ainda bem que. Esse entrar inteiro aos seus pais também é uma coisa que passa muito abatido na leitura convencional. Porque o inteiro é quando você está. Por exemplo, aqui é usada o shalom, que é paz, né? Que a palavra é usada tanto para inteirar, quanto para pacificar, quanto para quitar. Então, quando você quita uma dívida, você inteira ela, você pacifica ela. E isso vai ser muito importante quando eu começar a lidar com a questão do perdão, né?
que também é uma coisa bem polêmica. Mas o fato dele falar você vai entrar inteiro aos seus pais, no sentido de shalom e quitado, significa que aqui ele está falando que ele ia entrar sem culpa, né? Porque o que te inteira é a presença do Salvador. Então, se ele vai entrar inteiro, a presença do Salvador, né? O que te inteira do ponto de vista desse conceito bíblico, né? Então, tudo que dá-se a entender que o fato daqui ser usada a palavra inteiro, no sentido de shalom, né, que é a palavra que eles usam para aqui, né, que ele vai entrar, né, inteiramente com o Salvador no coração dele. Então, essa palavra aqui, ela dita muito sobre... Você vê como uma palavrinha assim que parece inocente faz total diferença em tudo. Você vai entrar inteiro aos seus pais. Vai ser enterrado em boa velhice. Aliás, vou ver como é que tá nos idiomas convencionais. Tá em paz, nos dois tá em paz, porque usa-se shalom. Mas é interessante, eu prefiro usar a questão de inteiro, porque é aquele momento... Nós temos uma ideia muito errada do que é paz, né? Porque a paz bíblica, ela não é quando você não está estressado, é quando o Salvador está no seu coração e você sente aquele momento onde você está inteiro, né? É por isso que é inteiro, você não está vazio, né? E isso é diferente, né? Então eu uso inteirar por causa disso, porque no nosso conceito do dia a dia, estar em paz é não estar estressado. Mas no conceito do uso da palavra e de como funciona a dinâmica espiritual, inteirar não é você estar vazio sem sentimento ruim. Inteirar é você estar com a alegria do Salvador no seu coração. Então eu não uso a palavra paz, eu uso a palavra inteirar, onde estaria a palavra paz, que é para refletir esse conceito de que o Salvador está dentro do seu coração e não você está vazio de, de problemas e estresses e qualquer outra coisa que seja ruim. Vai ser enterrado em boa velhice. Na quarta geração, eles vão retornar aqui, porque a culpa dos dodizentes não está completa ainda. Agora, que interessante, né? Esse é outro versículo que dá pra gente, que explica muito da dinâmica do Salvador, né? Eu vou deixar aqui assim pra gente ter total noção de como está. Quando a gente fala, por que os ruins passam tanto tempo ruim e Deus não faz algo a respeito? Porque ele dá tempo para eles se arrependerem. E daí continua-se a conversa. Mas se ele sabe tudo, ele já sabe quem vai se arrepender ou quem não vai. Sim, mas a culpa deles não está completa. A coisa tem que se inteirar, né? Porque muitas vezes o julgamento que ele precisa para trazer vai, aos olhos de outras pessoas, servir como exemplo. Então a coisa toda ela precisa se encaixar. Então, não é que o justo não tem a punição dele o injusto não tem a punição dele na terra. É que a culpa dele não está completa para que seja prestado o testemunho completo daquilo que ele está fazendo para os outros, né? Porque o Salvador Salvação, ele vive fora do espectro do tempo, porque foi ele que criou tudo, foi ele que criou o tempo, espaço, as coisas, né? Então ele não faz parte daquilo, mas nós fazemos, né? Então, para poder servir de testemunho, a culpa tem que estar completa. Daí aquilo vai servir de exemplo para os outros. E daí vão falar assim, nossa, de fato, aquela era uma população ruim e ela foi punida. Não seremos assim. Faremos de forma diferente, né? Então é por isso que, né, ao nosso ver humano, nós achamos que ele demora. Mas acontece tudo na hora certa, do ponto de vista verdadeiro, que é o ponto de vista do Criador. E aconteceu quando o sol entrou. Houve então escuridão intensa. E veja, lembrando aqui novamente, quando o Cristo, né, que é a luz da terra,
quando ele morreu, teve grande escuridão na terra, né? Então aqui a gente faz o mesmo símbolo, né? Então, né? E aconteceu quando o sol entrou. Houve então escuridão intensa, e veja. E é muito interessante porque, por exemplo, se o Cristo é a representação física do espiritual, de que é a luz, a salvação e aquela coisa toda, então o que seria a lua? A lua seriam pessoas como eu faço com vocês aqui, que eu tento meio que pegar a luz dele e mandar para vocês, assim, ó, é mais ou menos assim que funciona, né? Mas vocês têm que buscar também, né? Vocês têm que fazer oração, vocês têm que ajoelhar o coração e correr atrás, né? E aconteceu quando o sol entrou. Houve então escuridão intensa. E veja, uma fornalha de fumaça e lâmpada de fogo iam além entre aqueles pedaços. Aqui eu tentei deixar o mais literal possível, porque eu ainda não encaixei isso na minha, né? Mas mais para frente nós vamos ver que fogo e fumaça eles são aplicados de formas diferentes. Nas traduções convencionais vai estar tudo como colocou fogo, mas tem coisa que é colocado fogo para fazer fumaça e tem coisa que é colocado fogo para queimar, e a diferença é total, porque quando é para fazer fumaça é como se fosse oração, quando é para queimar é para impor julgamento, então é muito diferente. E nos idiomas tradicionais, nas traduções tradicionais, não tem essa diferenciação, né? Então perde-se realmente muito por causa disso, mas quando a gente chegar lá eu vou explicar. Mas aqui também tem a ver com quando eles caminhavam no Egito, era um pilar de fogo pela noite e uma fumaça pelo dia. Mas tem algo mais profundo do que isso ainda. Naquele dia, o Salvação fez acordo cortante com o Pai levantado, dizendo: para a sua semente dou essa terra. Ah, agora vamos falar sobre isso também. Naquele dia, o Salvação fez acordo cortante com o Pai levantado, dizendo: para a sua semente dou essa terra. Agora vamos pular para o Novo Testamento novamente. O Pai levantado é o Cristo, levantado na cruz, né? Ele é o Pai levantado. Então olha que interessante, para a semente dele, né? E sim, aqui se encaixa ao Abraão e que a semente dele aqui seria o Cristo. Mas quando você leva para o Pai levantado sendo Cristo e nós e o cristão que confia no na salvação do Cristo, sendo a semente, aqui também nós temos uma alusão da herança, que é justamente o livro do Apocalipse também, né? E também em alguns lugares dos evangelhos. Bom, vamos continuar aqui. Naquele dia o Salvação fez acordo cortante com o Pai levantado, dizendo: para sua semente deu essa terra, desde o rio dos dessitiado até o grande rio frutífero. E aí aqui são alguns povos que ele vai entregar, né, ao Pai levantado. A semente do Pai levantado. E os do obter, os do caçador, os do leste. Os do terror, os do camponês, os curadores. Os do dizente, os do camelô, os do Girgash e os do Eira. Esses são os povos que vão ser entregados, né, que são adversários deles, né, nas mãos da semente do Pai levantado. E a gente vai ver que muitos desses povos, os filhos de Israel, vão batalhar contra, né? E, e é interessante que eu não uso o gentílico, eu uso a raiz. Então, por exemplo, né, aqui ó, no 19, o obter seria o queneu, né? Aqui está traduzido como queneu em uma tradução e terra do queneus na outra aqui. Então, o que acontece? Ao invés de usar esse gentílico, por exemplo, aqui em Jaguariúna, por exemplo, né? Nós falamos, eu sou jaguariunense, mas para facilitar o entendimento, eu uso como se fosse de Jaguariúna, né?
Porque ninguém, eu acho que facilita do que você usar o gentílico da palavra, né? Então, ao invés de e os obterianos, eu uso os do obter, porque obter era o nome. Então facilita a associação também. Vamos continuar. A líder, mulher do pai levantado, não gerava para ele. E ela tinha uma serva de sitiado, que a fama era fuga. Lembrando que sitiado é Egito, né? E fuga, olha que interessante. A fama dela era fuga. Lembrando que a palavra fama é traduzida como nome, né? As traduções convencionais traduzem como nome, mas eu traduzo como fuga. Então, olha só que legal. A fama dela era fuga. E fugir é exatamente o que ela fez. Então, ela fez a fama dela. Se a gente deixa a palavra nome aqui, esse sentido não se encaixa. Fica, né? E se eu não traduzo o nome também? Porque a Hagar, eu acho que é o nome dela. Vou confirmar aqui pra gente. Bom, vou continuar. Travou o tablet aqui. O tablet de apoio travou, desculpa. Bom, vou simplesmente continuar sem ele. Se aparecer aqui, eu falo pra vocês. Apareceu aqui. Hagar, em uma tá Hagar, na outra tá Hagar, né? H com R, e no inglês tá Hagar, né? Então, em uma tradução nossa, uma da tradução em português está Hagar com H, outra tá Hagar sem H, e na do inglês tá Hagar. Então, uma misturou a pronúncia portuguesa com a escrita do inglês. Mas a tradução do nome é fuga. Então a líder disse ao pai levantado: Veja agora, o salvação me impediu de gerar. Peço que entre em minha serva, talvez eu construa dela. Então o pai levantado ouviu a voz da líder. A líder, mulher do pai levantado, pegou a fuga dos de sitiado, serva dela. Ao fim de 10 anos do pai levantado ter ficado na terra do camelô, e deu ela para o pai levantado, o homem dela, para ser mulher dele. Então ele entrou na fuga e ela ficou grávida. Então ela, ao ver que ficou grávida, menosprezou a senhora dela, aos olhos dela. Então a líder disse ao pai levantado: Minha violência está sobre você. Eu dei minha serva ao seu colo, e ela, ao ver que ficou grávida, fui então menosprezada pelos olhos dela. Né? Aqui, imagino que seja algum tipo de deboche, né? Mas como a palavra estava mais no sentido de menosprezado, mas eu acho que no português nós usaríamos deboche aqui, mas eu quis deixar... O sentido está aqui, né? Então eu sempre, se não vai alterar o sentido, eu prefiro deixar da forma literal. Que o salvação julgue entre eu e você. Lembrando que aqui, né, é o processo de julgamento, né? Não, que tem a outra palavrinha que é sentença. E o pai levantado disse à líder: Veja, sua serva está na sua mão. Faça ela o bem ao teu ver. E tendo a líder oprimido ela, ela fugiu da frente dela.